Olá pessoal, bem-vindos a mais um giro semanal sobre o mercado financeiro. E diferente do que foi o nosso primeiro trimestre, essa primeira semana do mês de abril começa com os nossos investimentos em queda, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Isso se deve principalmente a dois fatores. O primeiro deles foi a divulgação da ata do FONC, que é o Comitê de Mercado Aberto dos Estados Unidos. Quem decide a taxa de juros por lá. E a postura mais dura do Fed em relação à inflação trouxe uma perspectiva de uma alta mais forte da taxa de juros. Os mercados já precificam, na reunião no início do próximo mês, que a gente possa ter uma alta de 0,5 ponto percentual lá nos Estados Unidos. Outro fator também que pesou negativamente foi a nossa inflação. O IPCA do mês de março veio forte, com uma alta de 1,62%, acima daquilo que era esperado. E isso muda a perspectiva do mercado em relação à nossa taxa de juros. Até então, o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central aqui do Brasil, falava que a gente estava próximo do fim desse ciclo de alta da taxa de juros, que a gente provavelmente só teria mais uma alta de 1 ponto percentual na próxima reunião do nosso Banco Central. Mas com o IPCA vindo tão forte como veio nesse mês de março, o Banco Central brasileiro pode ter que mudar a sua perspectiva e ter que levar a taxa de juros para acima de 13% ao ano. Porém, nós tivemos duas notícias essa semana que podem ajudar um pouco a segurar a inflação. A primeira delas é que a partir do dia 15 desse mês, a nossa conta de luz vai passar para bandeira verde, ou seja, é quando não há mais nenhuma cobrança extra de tarifa na conta de luz. Isso, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, pode abaixar em até 18% o custo da energia elétrica. Uma outra boa notícia é que a Petrobras vai abaixar o preço do botijão de gás em 5,85%. Outra boa notícia que veio da Petrobras foi a definição sobre o seu novo presidente. Depois da recusa de Adriano Pires por conflito de interesses, o governo federal indicou José Mauro Ferreira Coelho para a presidência da petroleira. Ele é um químico e é considerado um nome técnico, que foi bem aceito pelo mercado. E, para presidir o seu conselho de administração, o governo federal indicou Márcio de Andrade, outro nome também considerado técnico pelo mercado financeiro. Outros fatores negativos têm pesado no mercado internacional. A continuidade do confronto entre a Rússia e a Ucrânia, que vem se arrastando e trazendo fortes pressões inflacionárias, continua, com agora a Rússia sendo acusada de crimes de guerra, inclusive com massacres em cidades ucranianas. Além disso, continua o confinamento em Xangai, na China, devido à política de Covid-0 no país asiático. Aqui no Brasil, os dados de inflação eles foram muito preocupantes, principalmente porque a inflação agora ela se torna mais disseminada, mas os vilões continuam os mesmos, os alimentos e os combustíveis. Falando agora do nosso Ibovespa, ele encerra essa semana com uma forte queda de 2,67%. Já o dólar subiu 0,9%, e encerra essa semana cotado aos R$ 5,70. Já lá nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu 1,31%, a Nasdaq caiu mais forte, caiu 4,93% e o Dow Jones fecha em leve queda de 0,19%. Já na Europa, o Stoxx 600 fecha com uma alta de 0,69%. O barril Brent de petróleo, que é referência para a Petrobras, encerra essa semana com uma queda de 1,91%. Com o barril cotado aos $102,50. Já o minério de ferro encerra essa semana em leve queda de 0,98%, com a tonelada cotada aos $151,50. Falando agora da renda fixa, quem sofre mais com essa perspectiva de uma alta maior na taxa de juros são os títulos pré-fixados. O IRFM ele fecha essa semana com uma queda de 0,75%. Já o IMA Geral, a Carteira Geral de Títulos Públicos, encerra essa semana com uma queda de 0,15%. A perspectiva de juros mais altos fez com que os juros futuros subissem. O DI para janeiro de 23 subiu 0,35% e fecha essa semana cotado a 12,98%. Para a semana que vem,
a guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua no radar e nós temos a importante decisão da taxa de juros do Banco Central da zona do euro, o Banco Central Europeu, e o quanto que essa guerra da Rússia e a inflação, que na Europa é a maior da sua história, vai pesar na decisão do seu Banco Central. Nós temos também decisão de juros no Canadá. Nos Estados Unidos, nós temos dados sobre a inflação. Aqui no Brasil, saem os dados das vendas do varejo. Muito obrigado e até a nossa próxima semana.